Muito bem. Então, acho Uhum. que nós demos aí um tempinho para os participantes entrarem. Certamente outros ainda vão entrar, mas já temos uma quantidade bastante expressiva aqui participando. Em respeito a eles, então, que entraram no horário, eu acho que nós podemos dar início, não é? Então, nós estamos na sequência de lives aí com as montadoras, né? E o objetivo é orientar e informar os empresários de locação de automóveis de quais as opções, oportunidades no relacionamento com as montadoras, com os bancos também, durante esse momento de pandemia. Nós, hoje, temos aqui a presença do Alex Dias. O Alex Dias é o diretor comercial da Renault, responde lá por um guarda-chuva que congrega o relacionamento com as locadoras de automóveis, né? Razão pela qual ele hoje vai responder para a gente todas as dúvidas que nós tivermos relativas a vendas diretas, propriamente dito, relacionamento comercial das locadoras com a montadora Renault, mas também com relação ao banco RCI, né? Embora o banco RCI seja uma unidade separada da área comercial da Renault propriamente dita, né? Mas sob a ótica da condução dos negócios com as locadoras, está aí sob o guarda-chuva também do Alex Dias, ao ponto dele estar pronto e preparado aí para todas as nossas demandas, né? Como a gente já teve a oportunidade de falar em outras oportunidades de outras lives, quando a gente divulga a live, começam a surgir as demandas. E a gente vai colecionando essas demandas, muitos empresários nos ligam, a gente conversa e procura perceber quais são as principais inquietudes, quais são as principais dúvidas que tem. E a gente, para tornar o nosso bate-papo bastante objetivo, a gente pega e passa isso para o nosso convidado, para que ele possa, então, dentro da sua apresentação, procurar abordar todos esses temas, para que a apresentação por si só já fique bastante completa. Como o Alex vai falar hoje sobre tanto a parte comercial, vendas diretas, como também vai falar sobre o banco, nós vamos dividir aí as nossas abordagens em dois momentos, né? Nós vamos começar com a parte comercial, né? E depois nós vamos abordar as questões relativas ao banco. Uma outra situação que eu acho importante a gente comentar também é que muitas vezes a gente está com ansiedade de fazer algum tipo de pergunta. Então, nós vamos começar a fazer a nossa apresentação aqui. O Alex vai começar a fazer a apresentação pela parte comercial. E aí alguém já começa a perguntar do banco, né? Então, nós passamos todas as demandas que surgiram de uma maneira mais ou menos hierarquizada, passamos ao Alex, ele vai, na medida do possível, procurar abordar todos esses temas. Então, eu sugiro a vocês que façam as perguntas meio que obedecendo essa lógica, e as perguntas terão que ser, obviamente, só por chat, por uma questão de organização, que então façam as perguntas mais ou menos obedecendo essa lógica, porque às vezes a gente vai fazer uma pergunta e essa pergunta já está prevista ser respondida no âmbito da apresentação, não é? Para orientar isso, então, eu vou ler aqui rapidamente os tópicos que surgiram, que são para vendas diretas, questionamentos a respeito de se a fabricação está realmente parada, não é? Se sim, quando volta ou se já voltou. Perguntam se a Renault tem carros em estoque, de que modelo, se podem ser disponibilizados de imediato. Afinal, nós estamos vivendo uma crise, mas muitos segmentos têm aí tem demanda, não é? Uhum. A gente brinca em dizer de que tem muita gente se lamentando, tem muita gente também vendendo máscara, vendendo álcool gel, né? Então, É a gente verdade. está sempre alerta aí para aqueles que necessitam demandar produtos. Alguma coisa sobre os preços, né, para esse período, se tem uma política de desconto diferenciada, se não, não é? Temos citação aí nessas demandas das locadoras de inúmeras ações que são sendo colocadas em prática pelas outras montadoras. Isso faz com que os empresários, então, fiquem com curiosidade de saber
no que diz respeito à Renault, se isso também vai acontecer, não é? Se tem alguma ação promocional, se há alguma ação cooperada entre a venda direta e o estoque da concessionária, não é? E por falar em concessionária, se a concessionária está funcionando full, se está funcionando a plena capacidade, afinal tem muitas locadoras que necessitam fazer, apesar da demanda ter diminuído, tem muitas locadoras que precisam da rede de concessionárias para fazer as suas manutenções, não é? Também perguntas a respeito dos lançamentos, né? Aí não tinha uma quantidade bastante razoável de lançamentos previstos para esse ano aí, se eles deverão acontecer, se deverão ser retardados, se foram suspensos, né? E por fim, qual que é a visão que a Renault tem sobre o mercado, né? Tamanho da indústria, patamares de preços, o mercado de usados, né? Afinal de contas, o mercado de usados é um grande gerador de caixa e, de certa forma, hoje caixa é uma situação fundamental para que as empresas possam superar esse momento de crise. E para finalizar, dentro ainda da área comercial, como é que vocês veem aí a retomada, que velocidade, o que se espera a partir disso? Com relação ao banco, não é? Nós temos tido aí muitas demandas dos empresários por conta de que está existindo uma dificuldade de se contatar o banco. Todos os colaboradores do Banco RCI que são contatados orientam que as prorrogações, por exemplo, elas têm que ser negociadas diretamente com a central ou via site. Quando a gente liga no telefone da central, eu tomei a iniciativa de fazer isso, de imediato aparece uma gravação que diz que não estão prorrogando por limitações sistêmicas. Isso, por si só, já dá uma inibida no acesso das pessoas. Mas quando você fica esperando, demora bastante, mas acaba aparecendo alguém, mas, enfim, acabam orientando para ir para o site. Quando você vai ao site e preenche as informações, o site está bem estruturado, tem uma série de informações, mas você preenche as informações e os depoimentos que nós temos é que não tem vindo resposta para essas demandas, né? E aí, além disso, questões que foram colocadas, né? Como é que está sendo a prorrogação de parcelas? Está sendo feita? Não está sendo feita? Tem aí situações correndo pelo mercado de que vocês estão fazendo, que fazem no máximo 60 dias. Tem até um pequeno flyer aí que circulou também, dando conta de que isso foi definido diretamente pelo Banco Central, que não parece ser uma coisa oficial, né? Mas, não enfim, é oficial. Eu estou te passando para você saber também, não é? Então, quantas parcelas são possíveis prorrogar, né? Muitas demandas dão conta de que, se a possibilidade for de se isso se amplie para 120 dias, seria muito bom, porque tem alguns bancos que estão fazendo isso, né? Os pagamentos são prorrogados quando é que paga, né? Se é diluído na prestação ou se é no final do contrato. Se o juro cobrado por essa prorrogação ele é o juro original do contrato. Considerando que o IOF já foi pago no contrato original, obviamente ele não deve ser cobrado de novo nesse momento. Mas, por outro lado, se o banco está cobrando alguma taxa, alguma coisa, não é? Se a empresa que solicitar a prorrogação ela tem o seu score de crédito junto ao Banco RCI de alguma sorte prejudicado, né? Se esta operação ela vai ser feita por apenas a assinatura de um termo aditivo, né? Enfim, esse é um resumo breve das situações que chegaram para a gente em termos de demanda e que, de certa maneira, eu li aqui para orientar quem está nos ouvindo, mas eu também passei para você, para que você possa tentar contemplar todos os aspectos aqui abordados. Então, exatamente. eu Vamos gostaria abordar de passar a de todo palavra um para pouco. você, Alex, e para você fazer a sua apresentação formal, e o espaço é seu para que você inicie a sua apresentação. Tá ótimo. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Obrigado, Eladio, por essa oportunidade lá da Renault.
É um prazer estar com vocês. Eu espero que todo mundo que esteja do outro lado da linha, nos escutando e nos vendo por aí, esteja muito bem, que a família também esteja muito bem. A gente está vivendo um momento extremamente peculiar, acho que na história. Nem a minha avó, meu avô, que estão vivos, graças a Deus, consegue lembrar de um momento como esse. Então a gente é prova viva da história e vamos contar muita coisa para nossos filhos e netos também, né? Espero que isso passe muito rápido e que a gente volte a nova, que seja uma nova normalidade, mas que a gente volta a fazer negócio como antigamente. Quero também saudar todas as locadoras associadas e todos os participantes. Obrigado por essa oportunidade. Inicialmente, quero me apresentar para vocês. Desculpa essa tosse seca, alérgica, está me perseguindo esses dias aqui, então estou com um copo d'água aqui para tentar me ajudar. Bom, eu sou o Alex Dias, eu provavelmente conheço alguns de vocês já, de outros carnavais, eu costumo dizer. Eu já estou com 30 anos de INSS pago religiosamente, 45 anos de idade. Eu estou na indústria automotriz, automobilística, faz 22 anos que eu atuo na indústria. Trabalhei em outras marcas, trabalhei na General Motors por um longo tempo, trabalhei na Nissan também, trabalhei em outros países, fui trabalhar nos Estados Unidos, trabalhei no México, trabalhei no Chile. E eu cheguei na Renault tem mais ou menos 2 anos e meio, primeiro com a posição de diretor regional de frotas, toda a América como um todo, né, região das Américas, e estou na posição de diretor de comercial de vendas à empresa tem mais ou menos 1 ano e meio, e desse 1 ano e meio tem muitas boas notícias. A gente, como Renault, a gente tomou a 4ª posição, fechou o ano passado como a 4ª montadora no mercado nacional, a 4ª montadora também no segmento de vendas diretas. A gente conseguiu atingir o melhor resultado de todos os tempos o ano passado. Esse é um orgulho que eu tenho da minha equipe, com mais de 118 mil carros emplacados no segmento de vendas diretas. E esse ano, assim, pintava um ano espetacular, com todas as letras em maiúsculo. A indústria de vendas diretas já tinha batido recordes atrás de recordes. O ano passado chegou a quase 1 milhão e 200 do mercado, contra 2,7 no mercado total, milhões de unidades, né? A gente já estava estimando alguma coisa em torno de 1,330 para esse ano, sendo que o mercado nacional ia ser 2,8, basicamente meio a meio aí em relação ao que se compra no mercado, era vendas diretas. E de repente a gente foi surpreendido com essa pandemia. Era algo que estava do outro lado do mundo, estava apenas lá na China, e como outras pandemias ou outras epidemias, na verdade, a gente imaginava que não ia chegar por aqui. Ao longo do começo do ano, a gente começou a ter os primeiros sinais da pandemia, onde alguns fornecedores externos começou a indicar para a gente que a disponibilidade de peça ia ser impactada por essa pandemia. Foi quando a gente começou a ficar um pouco mais atencioso ao que estava acontecendo. E logo em seguida, no começo do mês de março, a gente já teve os primeiros avisos de isolamento e confinamento, e a gente está vivendo o que está vivendo hoje, né? E basicamente a gente imagina que isso está trazendo impactos gigantescos para alguns setores. O setor automobilístico é um que está sofrendo bastante esse impacto, e naturalmente as empresas ou os negócios que utilizam o carro como ferramenta de trabalho também têm sofrido junto com isso. Então, hoje em dia, a gente tem dificuldade com alguns segmentos, como o segmento de aplicativos. A gente tem dificuldade de uma baixa taxa de utilização no segmento de locadoras. A gente tem a própria dificuldade de geração de caixa, geração de receita como um todo e caixa de algumas empresas. E o cenário não tem piorado a cada dia que passa. Provavelmente a gente vai chegar, segundo especialistas, no pico da crise nas próximas semanas, e a gente espera que a gente tenha uma retomada positiva e rápida para que a gente volte a fazer negócio, volte a movimentar o país. No meio disso tudo, o governo federal, e aí sempre uma posição apolítica, tá? Eu não tenho lado nenhum, apenas são os fatos.
O governo federal tem tomado algumas medidas para tentar estimular esse segmento, estimular a economia como um todo. A gente teve desde redução de taxa de juros e hoje tem mais uma reunião importante e a taxa de juros do país já estava em índices históricos, deve baixar um pouco mais. Isso tudo com a tentativa de fazer com que a retomada aconteça de uma maneira mais rápida, que volte a atividade econômica como um todo. Existem alguns pacotes de incentivos dados a alguns estados e municípios que ajudam também a fomentar gastos de órgãos públicos que por alguma aventura estavam em contingenciamento, e isso também mexe com o nosso segmento de uma maneira ou de outra. Existe também as iniciativas de colocar dinheiro no mercado, que é o chamado Corona Voucher, para poder, pelo menos no primeiro nível de consumo, fazer algum movimento para que isso suba dentro da cadeia. E tem outras iniciativas, mais com uma visão de proteger as empresas, que até a MP 936, uma MP que a Renault também está aderindo de forma espontânea e voluntária, não é uma iniciativa em massa, que reduz a jornada de salário e também reduz os salários dos nossos funcionários por um período, né? Isso tudo junto com uma necessidade ou uma ampliação de crédito disponível no mercado. Então, o governo também tem tomado iniciativas, e os bancos também têm tomado iniciativas dentro do possível, de disponibilizar crédito nesse momento que necessita de crédito para poder girar o negócio, para poder ajudar numa retomada como um todo. Então, é um cenário, de novo, mais uma vez, bastante atípico. Isso leva a gente a tomar medidas diferentes em termos de negócio. A Renault decretou, desde o dia 22 de março, se não me falha a memória, um sistema de trabalho, na verdade, umas férias coletivas para todo mundo, alguns dias não trabalhados e outros são férias coletivas, mas a gente teve que suspender a produção. A gente preservou a vida dos nossos funcionários, preservou, diminuiu a possibilidade de contágio, acho que as vidas estão em primeiro lugar, e também se enquadrou ao que o negócio estava pedindo, a estagnação total. O mercado do mês de abril foi o mercado mais baixo. O último mercado similar ao mês de abril aconteceu somente em fevereiro de 99. E a gente deixou nossas pessoas em casa, algumas trabalhando de home office e outras em férias coletivas. A boa notícia é que a gente já está retomando produção. A Renault, desde semana passada, já começou a convocar os funcionários para retomar as atividades dentro da planta no Paraná, em São José dos Pinhais. Obviamente que a nossa produção não está a todo vapor, ao contrário, nós estamos em um processo de implementação de protocolos de segurança para que todas as pessoas possam trabalhar tranquilamente dentro de um novo jeito de produzir veículos. A gente espera que mais essa semana também seja utilizada para a implementação de protocolos de segurança. Existe uma nova maneira da linha de produção trabalhar, da cadência de produção. Às vezes você precisava de 4 ou 5 colaboradores para poder produzir um carro em certo ponto da linha. Agora você tem que manter uma certa distância e vai reduzir o número de colaboradores e naturalmente o ritmo de produção deve ser um pouco menor, mas isso já está acontecendo com a gente. E muito provavelmente a partir da semana que vem a gente volte a produzir o volume de veículos. Esses veículos basicamente vão ser para atender a nossa carteira de clientes. Existem alguns pedidos sendo colocados durante esse período de pandemia e a gente deve direcionar o atendimento para esses clientes. Em linhas gerais, quais são os efeitos no segmento de venda direta dessa pandemia? A gente sabe que o setor de turismo foi diretamente impactado. E por várias razões. Primeiro, porque você não pode mais viajar de avião, ou a malha aérea está bastante restrita no país. Segundo, esse deslocamento pode gerar algum tipo de contato, de contágio. Existe um isolamento e algumas cidades partindo até para um lockdown. E alguns estados devem anunciar lockdown recentemente, então o turismo acaba inexistindo. No meio do ano, provavelmente também não vai haver turismo, porque as crianças, as pessoas estão antecipando férias. As viagens de negócio também tiveram uma redução drástica. Só viaja realmente quem não consegue resolver alguma coisa através do home office.
essa nova maneira de fazer negócio através de uma maneira virtual, se existia alguma resistência de algumas empresas de fazer isso acontecer, essa resistência foi vencida de uma vez por todas. A gente aprendeu a fazer negócio de maneira virtual, a gente aprendeu a ser produtivo trabalhando desde casa, e muito provavelmente isso também vai impactar na retomada, porque todas as empresas devem estar passando pela mesma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Você vê as receitas despencando a quase zero, não tem movimento, não tem locação, não tem venda de veículo, não tem venda de outra coisa. A gente reduz muito a geração de receita, os custos estão aí. Então, você não pode fechar um turno de produção, uma planta da noite para o dia. O custo fica. E sem geração de receita, a gente tem que ter uma habilidade muito grande para poder gerir o caixa. E esse caixa da empresa, ele pode ser formado de várias maneiras: antecipação de recebíveis, empréstimos, etc, etc, etc. Então a gente imagina que o segmento de locação ele vai ter um impacto bastante grande no turismo, bastante grande nesse turismo de negócio também. Tem uma outra parcela do segmento que está voltado aos aplicativos, aos motoristas de aplicativos, que também tiveram um impacto bastante grande no começo da pandemia. Depois, alguns serviços de deliveries acabaram até potencializando esse segmento, e ele só vai voltar ao normal, basicamente, quando também o país voltar ao normal. Então, a gente não espera que isso aconteça, pelo menos no próximo trimestre. A gente imagina que a grande retomada em volumes de vendas, em volumes de negócio, deve acontecer entre final de setembro e a partir de outubro. Falando um pouco mais que a gente tem percebido com alguns setores, nessa troca setorial de informação, os contratos de longa duração com algumas empresas, eles passam por alguns momentos diferentes, distintos. Enquanto algumas empresas estão com paralisação total de produção ou paralisação total de atividade, e esses carros estão estacionados esperando a retomada, outras empresas estão postergando a compra de veículos para o próximo semestre. E outros setores da indústria, e aí eu estou falando de agronegócio, que continua super bem. A pandemia está gerando em alguns países a necessidade de estocar também alimentos, estocar grãos, e o nosso agronegócio está em um ritmo bom, apesar de tudo que está acontecendo. Mesmo apesar das dificuldades de frete, de transporte, que alguns portos não estão operando, mas o segmento agronegócio tem reagido bem. O segmento também de saúde, de sanitização, de segurança, está extremamente aquecido. O de saúde, por questões óbvias, está todo mundo focado em salvar pessoas, salvar vidas por aí. O segmento de segurança, um dado bastante importante, conversando até com algumas pessoas ligadas a polícias estaduais, ligado a setores federais em relação à segurança pública, há um temor de um nível de desemprego ser um pouco maior do que a gente está imaginando, e a retomada ser mais lenta do que a gente espera, de a gente ter alguns conflitos até sociais. Então as polícias estão se aparelhando bastante, estão trabalhando para poder deixar o seu quadro em ordem. O governo, junto com a calamidade pública que foi instaurada no país, antecipou ou até liberou verbas adicionais para que os estados e municípios trabalhem na compra e adquiram produtos para poder combater o vírus, combater a pandemia. E aí, nesse caminho, a Renault tem um produto extremamente chave para esse departamento, para essa área, que é o Master. Nosso Renault Master é líder por 6 anos no segmento, com quase 50% de share. Tem aquecido também esse mercado. Mas, de uma maneira ou de outra, o segmento de locação, ele tem também sofrido bastante, locação de longo prazo, né, perdão. Tem sofrido bastante os efeitos dessa pandemia, mas com um pouco mais de visibilidade de melhora em curto prazo. Outro tema importante que envolve o nosso negócio como um todo, e é sempre muito importante estar junto de vocês, que também atuam no mesmo setor de uma maneira ou de outra. Nós somos parceiros desse negócio, né? É o segmento de seminovos. Seminovos, o que a gente tem entendido é que é um segmento bastante delicado hoje em dia, por diversas razões. Você tem veículos vencendo
o prazo para poder ser renovado, já não necessitando recolher imposto com mais de 1 ano. Você tem devoluções antecipadas de veículos que estavam em locação. Você tem uma necessidade até da população. Tem muita gente que, lamentavelmente, vem perdendo o emprego e precisa ter dinheiro para gerar caixa, para poder manter suas contas em casas. E estão se desfazendo de alguns bens. A gente viu uma queda muito grande. A gente estimou com a nossa rede em torno de 60% de queda no negócio de seminovos. Isso é bastante preocupante, porque os poucos negócios que estão acontecendo em padrões de compra muito baixos. Então, a desvalorização em relação à tabela FIPE, que basicamente com um carro de 1 ano é em torno de 15%, 20%, está chegando a níveis de 40%. E as empresas estão tendendo a controlar um pouco essa questão de oferta e demanda. Se despejar todo o volume de veículos que a gente imagina que deve ter nos próximos 2 meses no mercado de seminovos, isso pode gerar uma baixa muito rápida de preço. E quer queira, quer não, o seminovo é uma parte integrante da lucratividade das nossas operações como um todo. Então, tem muitos cuidados e muitos desafios que a gente vê pela frente e que a gente precisa de tranquilidade para poder passar. Necessidade de caixa é latente, a geração de receita está bastante comprometida e as margens, hoje em dia, está ficando para um próximo trimestre, porque dificilmente a gente vai ter uma geração de margem do jeito que a gente imagina nesse período, ou pelo menos até acabar a pandemia e a gente começar um novo ciclo de negócio. E sempre lembrando que o negócio volta, mas ele volta bastante diferente. Em paralelo, a situação de crédito, ela ainda é um ponto de interrogação. Eu não sou economista, mas a gente tem algumas informações vindo do mercado financeiro, com a visibilidade de dificuldade de manutenção de algumas empresas em curto prazo, com a visibilidade de uma economia estagnada e com a visibilidade de grande incerteza e grande desemprego em médio prazo, os juros de curto prazo eles podem ser até um tanto atrativos pela redução da taxa Selic, mas de longo prazo acaba o risco sendo bastante grande e os juros tendem a subir um pouco. Pelo menos é isso que tem mostrado alguns indicadores de mercado. Falando um pouquinho mais aqui da Renault, saindo um pouco dos efeitos da pandemia, a gente não tem muito estoque. Basicamente, o nosso estoque, a gente tem uma planta bastante equilibrada. A nossa planta produz cerca de 300 mil carros por ano. O mercado brasileiro consome 2,7 milhões de unidades antes da pandemia. Produzimos 320 mil. A gente também é um grande centro de exportação de veículos para a Argentina e para outros mercados, como Colômbia e México também. O Brasil é o centro, a Renault Brasil é o centro de operações da Renault na Latinoamérica. A gente tem poucas unidades em estoque, as unidades estão mais concentradas basicamente em modelos SUVs, são modelos de menor giro que não estão tão ligados ao segmento de locação. Porém, é importante deixar mais um ponto como oportunidade. Em pesquisas em alguns países que saíram já da pandemia, que já conseguiram passar por esse ciclo, o segmento de private leasing, ou o carro como assinatura, como é conhecido no país, né? Ele cresceu bastante. E cresceu bastante porque antes da pandemia, 33% das pessoas queriam ter um carro próprio. Pós-pandemia, mais de 70% das pessoas querem ter um carro próprio, justamente por questão de saúde, de questões sanitárias. As pessoas acreditam muito mais que tendo um carro próprio pode controlar a questão de contaminação por vírus. As pessoas que utilizavam o transporte público migraram também para um carro, seja um carro usado ou seja um carro novo, justamente pelo mesmo motivo. Sem contar algumas restrições que a gente tem por aí. E muitas pessoas estão migrando para o carro por assinatura. Pode ser um grande nicho de mercado para a gente recomeçar bem depois dessa pandemia. Justamente porque o carro por assinatura, ele vai te trazer a possibilidade de você pagar mensalmente por um serviço, pagar pelo consumo, pela posse do consumo, do que o bem de consumo.
e você vai evitar alguns gastos que a gente já conhece, como IPVA, imposto, emplacamento, depreciação do carro, que deve ser até acelerada com essa questão de muito carro usado no mercado. Então, os veículos SUVs são os veículos que mais estão se adequando a esse novo segmento de mercado, criado há algum tempo atrás, que está crescendo bastante aqui no país. E, hoje em dia, é o produto que a gente tem mais estoque disponível dentro da Renault. Veículos de entrada, Kwid, Sandero e Logan, são muito demandados. A gente tem um estoque bastante residual, mas mais ainda disponível para venda e para comercialização. Seguindo aqui o roteiro, Cabral, falando um pouquinho de preços e desconto, a nossa política de desconto ela não foi alterada, a gente não teve nenhuma alteração na política de desconto. Nós temos políticas que são publicadas diretamente para a rede de concessionárias e políticas especializadas, segmentadas de acordo com cada negócio ou cada licitação que a gente vai participar, etc, etc, etc. Nesse minuto, a gente não tem nenhuma modificação em política. O que é importante deixar super claro para todo o grupo é a questão de preços. Para montar um veículo, você precisa de pelo menos 600 fornecedores diferentes. Por incrível que pareça, chega peça de tudo quanto é lado do mundo e chegam peças para os nossos fornecedores, que é nível 1, nível 2, nível 3, etc. Com a economia globalizada como ela é, e a gente vem percebendo isso ao longo dos anos, cada vez mais está muito mais fácil você comprar uma peça na Índia, uma peça na China, uma peça na Turquia. O mundo está aberto a gente tentar trazer redução de custo e competitividade para os nossos produtos. Naturalmente, com toda a pandemia, com toda a crise e com a alta de dólar e alta de euro, que basicamente é natural, quando você tem um momento de crise, onde as bolsas de valores não estão funcionando bem, estão em queda, quando você tem várias incertezas no mercado, todo investidor foge para moedas fortes ou ouro. Então, o dólar está sendo está tendo uma cotação bastante acelerada. A gente trabalhou com budget, para vocês terem uma ideia, que a gente teria um dólar em 3,9, R$4 ao longo de 2019, e ontem chegou a 5,53. Então, é inevitável que a gente tenha aumentos na cadeia, porque as nossas matérias-primas em outros países também estão sendo aumentadas. Então, os preços estão sendo majorados de uma maneira ou de outra. O grande desafio nosso agora é justamente fazer essa redução de custo. Como a gente pode trabalhar nessa retomada para desenvolver cada vez mais fornecedores nacionais que não tenham tanta dificuldade com variações cambiais para poder baratear nossos preços e trazer preços mais acomodados ao mercado. Mas, basicamente, alguns aumentos estão sendo colocados na indústria como um todo, não é só exclusivo da Renault, é também da indústria como um todo. Obviamente que não pode perder a mão disso, porque se perder a mão disso também vai ter um preço alto e não vai ter carro vendido. Você me permite, Alex? Fica à vontade, por favor. Colocar um tema aqui. Você abordou bem essa questão do dólar, né? Se as empresas que já retomaram, que estão retomando, elas precisam necessariamente solicitar os produtos aos seus fornecedores de spare parts aí, né? E essas empresas precisam importar e estão pagando dólar de 5,50, né? Isso, por si só, a gente tem visto aí outras montadoras que já, inclusive, anunciaram aumentos de preço na sua gama de veículos, né? Historicamente, a gente tem verificado que o mercado automobilístico, para conseguir praticar descontos, às vezes, de 20% a 25%, tem um padrão de preço superestimado, porque a gente comenta isso com gente do exterior e as pessoas olham para a gente assustadas e dizem, não é cabível se dar um desconto dessa natureza, né? Você acredita que nós vamos caminhar para um novo patamar de preços na indústria automobilística, de ter os preços mais próximos da realidade e não praticarmos descontos para venda direta e praticarmos desconto no balcão, na concessionária, de tal sorte que o desconto fica ilusório, né? Que seria a diferença entre aquilo que se pratica para venda direta e para a concessionária. Excelente pergunta, Cabral. Eu vou me permitir aqui esticar um pouco mais essa resposta, porque acho que é importante. A gente vem de uma cultura inflacionária. Então, muito provavelmente, nossos pais falavam para a gente assim,
Alex, quando você crescer, compra um carro, compra um terreno e compra uma casa. Porque era uma maneira segura de você proteger o seu dinheiro da inflação. Então, é natural que com uma cultura inflacionária, você trabalhe com uma tabela de preços tentando se adequar à inflação que viria, que aconteceu, que viria em um certo período, e você trabalha com níveis de descontos bastante altos. O setor de peças, até um tempo atrás, trabalhava muito com descontos de 70%, 80%, porque vem um pouco dessas características. Por incrível que pareça, a geração que está tocando negócios hoje em dia é essa geração que cresceu com essa cultura inflacionária. E a gente naturalmente passa isso para os nossos filhos também. O brasileiro é conhecido fora daqui como ou mão de vaca ou pechinchador. E por quê? Porque a gente vai nos Estados Unidos, vai no Canadá e vai comprar um notebook, alguma coisa, é natural nosso pedir um desconto. Porque sempre tem um 10%, um 5%, uma taxa, um juros, etc., que é muito da nossa cultura. E esses mercados são mercados maduros, que trabalham com taxas de juros estáveis, crescimentos estáveis, e não sabem lidar com isso. Então, o que eu venho percebendo do mercado, principalmente depois de ter voltado, eu fiquei 4 anos fora, de 2014 até 2018, e voltando para o Brasil depois da crise, que foi bastante dura aqui no país, eu percebo já um movimento muito grande de a gente tentar trazer os preços dentro de uma realidade, dentro de uma naturalidade do que o mercado está aceitando pagar. Por que isso? Por vários motivos. Primeiro, quando você vende um carro por uma locadora, por uma concessionária, o ICMS do carro é feito sobre o preço cheio. Então nós pagamos preço de tabela ICMS cheio. Se a gente tem uma margem para concessionária XPTO, esse ICMS já foi acreditado no momento do faturamento em preço cheio. Para as locadoras, o ICMS é feito sobre o preço de transação. Essa diferença de alíquotas, de onde a gente consegue reduzir o valor do ICMS pago pelo mesmo produto, a única diferença faturada em um canal diferente, ela já dá uma vantagem competitiva que faz gerar um desconto. A gente repassa isso para o preço do carro. Então, a gente tem tentado fazer isso. O Kwid é um grande exemplo. O Kwid foi lançado com o valor de mercado dele que valia. Os aumentos de preço que o Kwid vem sofrendo nos últimos tempos ou anos, ele vem acompanhando basicamente a inflação do carro, e o nível de bonificação que é feito nesse carro ele é bem menor, porque a Renault migra para esse caminho. Então, o que eu imagino é que esse mercado, essa crise vai trazer também para a gente essa mentalidade. Hoje trabalhamos com taxa de juros mais baixas de toda a história. Nós trabalhamos numa situação de muito maior competitividade do que a gente tinha alguns outros anos, e a gente trabalha com inflações baixas também. Então, eu acredito que essa situação de ter um preço mais aproximado ao que realmente a gente vai vender na ponta é uma realidade. E para terminar, a venda online. A venda online quebra todos esses paradigmas. Cada vez mais o público está ficando online, a meninada que está chegando é toda conectada, a meninada vai comprar via aplicativo, e se você de largada colocar um preço que não está ajustado ao que realmente o seu produto vale, a chance dessa compra online seguir em frente é quase zero. Então é necessário um ajuste e uma recolocação de preços para que a jornada do cliente online seja uma jornada mais efetiva, porque o preço alto vai, teoricamente, espantar clientes desde o começo. Ok? Ok, muito obrigado. Nada. Falando um pouquinho mais da rede de concessionárias, para seguir aqui com os temas, a gente tem cerca de 300 pontos no país, nós temos 141 lojas concessionárias já funcionando, já é quase metade do nosso efetivo. Obviamente que as outras não estão operando por questões locais, por lockdowns e por isolamento. A tendência é que a gente tenha até 90% da rede de concessionárias funcionando até o dia 20 de maio, e isso é muito bom. Paralelo a isso, a nossa fábrica já vai estar produzindo produto, a rede está bem abastecida, a gente não tem dificuldades hoje de estoque na rede, um ou outro modelo, uma outra cor em um outro estado, mas nada que seja um agravante. E junto com a rede abrindo, a fábrica trazendo as novas produções, a gente imagina que
a gente vai começar a retomar o ritmo de negócio que a gente perdeu durante essa pandemia. Seguindo também o roteiro, o Cabral, em relação a lançamentos, a gente lançou o nosso principal lançamento foi a nova Duster. É um carro totalmente novo, não dava nem para chamar de Duster. Se você olhar um pouco as linhas laterais, ela ainda se assemelha ao veículo antigo, mas a tecnologia, carroceria, internamente, o carro mudou, o carro é outro carro. Nossa grande aposta para esse ano. Ela foi lançada em março, a gente teve o lançamento dia 3 de março, acho que 1 ou 2 semanas antes do começo do isolamento. Então a gente não tem nenhum lançamento do tamanho da envergadura que nós tivemos com a Duster para esse ano, mas obviamente com tudo o que está acontecendo no mercado, os projetos continuam, mas o seu estudo de caso, o seu business case está sendo revisto para entender qual vai ser o melhor momento, qual vai ser o melhor investimento e quando a gente vai fazer isso acontecer. De qualquer maneira, Duster, nós temos excelente disponibilidade. A gente lançou o carro a gente manteve o mesmo preço da antiga Duster para o novo Duster. E, de novo, é um novo carro. Quem não viu tem que ver, tem que entrar dentro desse carro. Espaço interno, tecnologia, ergonomia, extremamente interessante, traz para a gente, mesmo preço, e os descontos continuam mantidos também. Para esse ano, falando um pouquinho mais de mercado, a gente, a cada 5 dias, faz um profundo estudo sobre para onde vai esse segmento, para onde vai esse mercado. Hoje, a nossa visibilidade é que o segmento de venda diretas, contando janeiro, fevereiro e março no nível natural, abril, maio e junho em níveis tendendo a zero, e uma retomada lenta de julho até outubro, e sim outubro já no mercado mais aquecido, a gente imagina que esse segmento vai estar em torno de 1 milhão de unidades. 1,3 já não é possível mais, com 2 meses de paralisação. Perdão. Mas a gente imagina que 1 milhão de unidades deve ser o patamar. E como vai se dividir isso? Tem vários subsegmentos. O governo vai crescer muito. A calamidade pública está permitindo até compras sem licitação. Então, tem muita oportunidade para que a gente possa abraçar como um todo. Abraçar, que eu falo a gente do setor, a Renault, como as próprias locadoras em termos de governo. O segmento de utilitários vai crescer bastante. Eu até acredito que está tendo uma antecipação de compras, porque é um segmento que, historicamente, ele trabalha em torno de 18 a 20 mil unidades ano e não tem espaço para um grande crescimento, mas vans, furgões deve crescer. Por outro lado, o turismo e transporte está extremamente paralisado. Turismo, porque eu já citei, e transporte, porque todo mundo está tendo a versão de entrar numa van com 10, 15, 20 pessoas. Então, o segmento de transporte está bastante paralisado e não deve retomar em curto espaço de tempo. O mercado de PCD, a gente acredita que vai continuar crescendo. O PCD é baseado numa isenção de imposto. Isenção de impostos. Essa isenção de impostos ela não está tendo o seu período estendido. Então, a gente vai ter o PCD ainda forte bastante nos próximos segmentos. E o segmento de locação, de empresas, pequenos negócios, vai depender muito do setor que cada empresa está atuando. Alguns setores crescendo bastante, como eu comentei, outros setores com mais dificuldades até de liquidez, e a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para poder entender para que lado vai esse mercado, mas a gente está estimando mais ou menos 1 milhão de unidades no canal de vendas diretas para esse ano. E para fechar aqui os temas relativos à Renault e indústria, como eu citei, a gente espera uma retomada segmentada. Essa retomada ela deve acontecer com grande valia a partir do 4º trimestre. Eu, pessoalmente, acredito que as férias de janeiro e fevereiro serão excelentes. Eu acredito que sempre tem uma bolha ou uma demanda reprimida, ela vai estourar em algum momento. Eu conversando aqui dentro de casa com minhas irmãs, meus irmãos, tudo, a gente está muito feliz de trabalhar em casa, está junto da família, mas também a meninada está se divertindo, né? Para a meninada não tem pandemia, não tem nada, e está todo mundo implorando por umas férias. Um segmento de indústria que cresce bastante é o segmento de brinquedos e segmento de bebidas.
Eu acabei de fazer uma pesquisa e segmento de brinquedos cresceu quase 650% por razões óbvias e de bebidas por outras razões também, porque o pessoal não está podendo ir em restaurantes, bares, etc., e está consumindo em casa. Então, eu acredito que o segmento mais ligado ao turismo deve ter um aquecimento um pouco mais rápido que eu falo para o final do ano, começo do ano que vem. Em outros países onde já tem uma retomada, cidades turísticas têm apostado em parcerias com companhias aéreas para baratear preços de viagens, para levar pessoas até cidades turísticas. Hotéis em parcerias com as cidades estão dando algumas hospedagens gratuitas e, em contrapartida, a cidade está reduzindo carga de imposto para justamente estimular as pessoas a voltarem a ter um fluxo turístico, e à medida que o fluxo turístico começa a aquecer, isso vai se restabelecer como um todo em termos de negócio. Acho que em termos de indústria de Renault é isso. Eu queria dar alguns apontamentos aqui, alguns comentários sobre o banco. E seguindo mais ou menos essa linha, antes de você passar para o banco, Alex, eu queria estimular aí os nossos participantes, se tiverem ainda alguma questão a colocar sobre essa questão de venda direta, que o façam agora, para a gente poder então, só depois mudar para a questão do banco, não é? Não sei se o Elad tem alguma questão a colocar aí. Cabral, tem uma pergunta aqui do Paulo Miguel. Ele pergunta se, nesse momento, a Renault vai flexibilizar para as locadoras venderem carro antes dos 12 meses, para poder fazer caixa. Existe alguma coisa nesse sentido? Excelente pergunta, muito boa. Obrigado, Paulo. Assim, na verdade, temos que olhar por dois caminhos essa pergunta. A primeira é a questão montadora, a relação montadora-cliente final. Administrativamente, a gente recomenda que o carro não seja vendido com menos de 6 meses. A gente entende uma perda total, entende uma dificuldade, etc., mas para a gente continuar aplicando os descontos de vendas diretas, que são bastante interessantes, a gente recomenda uma utilização do carro por 6 meses. A questão dos 12 meses não é nem da Renault, é uma questão fiscal. Como a gente utiliza uma base de cálculo de ICMS reduzida, que é a famosa 5100, né, o ICMS. Convênio 64 já tá, é 64 agora, né? Você faz. Na época, meus velhos tempos, aí era 5100, já atualizou quando estive fora. Essa redução na base de cálculo de imposto é tratado como um benefício fiscal para empresas que vão usar o carro como ferramenta de trabalho e gerar receita e renda de uma outra maneira. E o governo acaba balanceando a carga de imposto não recolhida com essa receita e renda feita pelo carro como ferramenta de trabalho. Então, por esse motivo, a gente não tem ingerência sobre isso. A questão é mais fiscal. Ainda a gente estudou junto ao fisco, o Cefaz, possibilidades pela calamidade pública, de ter essa isenção ou de mover o ativo com menos de 12 meses, ou até uma troca de nota, e ainda não foi possível encontrar um caminho, mas nesse momento não é algo que a Renault possa interceder. Perfeito. Legal. Mais alguma questão aí, Elad? Voltando aí nos lançamentos, Alex, muito tem se perguntado sobre os carros elétricos. Nós temos aqui no Brasil o Zoe, né? E temos também o Twizy. Você prevê algum lançamento futuro ou alguma popularização desse tipo de carro aqui no Brasil? Ok, obrigado pela pergunta. Ótima pergunta também. A Renault é líder de segmento nos veículos elétricos no país. A gente vendeu em torno de 120 unidades o ano passado. Muito mais focado no Zoe, alguma coisa de Twizy e alguma coisa também de Kangoo elétrica. O que acontece nesse meio da pandemia, a gente não tem muitas notícias confirmadas. A gente tem um plano, sim, de dar continuidade no Zoe. O Zoe é nosso carro-chefe. Nós já conseguimos fazer importação de Kangoos elétricas.
está sendo aplicado em alguns grandes clientes, mais ligado à entrega de cargas, entregas expressas. E a gente tem um produto disponível na Europa, que é a Master Elétrica, que a gente está trabalhando para que em médio prazo esteja disponível no Brasil. A Renault como um todo é líder nesse segmento de veículos elétricos, não quer tirar o pé desse assunto. A gente imagina que com toda essa pandemia, os investimentos feitos nesse segmento devem ser postergados por um tempo mais, mas eles vão voltar a existir. De todas as maneiras, antes da crise, a produção industrial, por exemplo, dos Estados Unidos estava extremamente acelerada. E você tem limitadores de produção, limitadores de emissão de carbono. E as empresas globais buscavam outras plantas de produção, e o Brasil é uma delas, grande mercado consumidor, justamente para poder comprar créditos de carbono. Então, as empresas que conseguem fazer a redução da emissão de carbono aqui no Brasil, as matrizes podem utilizar como um saving, como uma poupança que eles fizeram em outras plantas. E isso vai fomentar rapidamente o mercado de elétricos aqui no mercado nacional. Ok? A gente também andou vendo algumas notícias sobre a completa renovação do Logan e do Sandero, né? E alguma coisa também sobre a possibilidade de chegada da SUV Arcana aqui no Brasil. Você tem alguma notícia sobre isso? Sim, o que a gente consegue afirmar nesse momento é que todo carro tem um ciclo de vida, né? Em algum momento, o Sandero e Logan ele vai deixar de ser produzido e a gente está sempre pensando nisso, o que vão fazer daqui a 3 anos, o que vão fazer daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, etc. Nesse momento, a gente não tem nenhuma confirmação de projeto, nenhuma alteração para esses produtos, mas obviamente que é natural você trabalhar numa sucessão e é natural também esse tipo de informação acabar caindo no mercado como um todo, especulação ou até algumas datas previstas serem divulgadas. Mas nesse momento, nesse minuto, falando já 2020, a gente não tem nada de visibilidade. E o mesmo se aplica à Arcana. A Arcana é um carro de bastante sucesso na Rússia, é um carro bem desenhado, um carro que tem um design arrojado, traz uma série de tecnologias diferenciadas e a gente também estuda se realmente existe mercado que vale a pena trazer esse produto para o Brasil, lembrando que a gente tem uma taxa de importação de 30% adicional para qualquer carro trazido para o país, com a situação de câmbio, situação de barreiras alfandegárias, e nesse minuto o projeto não está como uma das prioridades da Renault do Brasil. Muito bem. Eu acho que não temos mais perguntas a respeito da parte comercial e até para atender a ansiedade aqui que a gente percebe com relação às questões do banco, a gente então pediria para você fazer as abordagens sobre o banco, então. Tá ótimo. Vou tentar sintetizar tudo e se tiver alguma pergunta mais específica, vocês me ajudam por aí. Bom, tivemos uma crise, algo diferente, algo que fez com que a gente parasse de fazer negócio e ficasse em casa. Isso tudo desencadeou uma série de coisas. A gente tem até um meme rolando na internet que o que realmente motivou a revolução digital em todas as empresas não foi nem o CEO, nem o pessoal de IT, sim o coronavírus, né? Então, isso fez com que a gente acelerasse muitos processos que estavam em andamento e, basicamente, no momento que nós tivemos essa situação de crédito, situação de dificuldade de geração de receita, foi natural que as pessoas buscassem as instituições financeiras para poder entender o que poderia fazer de parcelas. E aí várias iniciativas no mercado foram sendo tomadas. A Enel tomou iniciativas aqui em São Paulo e por aí vai. Então, o Banco Renault, ele recebeu muitas ligações em curto espaço de tempo. A gente não tinha preparado um sistema online ou um sistema telefônico que seja para suportar esse volume. Estava tudo demandado por uma situação natural de negócio. Então, meio que deu um gargalo. A gente teve que trabalhar bastante rápido para poder ativar alguns meios de comunicação digital, meio de comunicação que não seja pessoa a pessoa, para diminuir o tempo de espera, etc. E um outro ponto importante que a gente tem que sempre lembrar é que no momento que a gente teve o começo da pandemia,
a nossa base está toda no Paraná. O Paraná foi um dos estados menos afetados pela pandemia. Graças a Deus, tiveram só 89 mortes até semana passada no Paraná. Por isso, a gente conseguiu retomar a produção. Então, naturalmente, os governos locais fizeram com que alguns serviços não essenciais tivessem que ter reduzido seu quadro de funcionários de maneira exponencial. E isso também afetou o nosso banco. Eu tenho informação que desde o dia 13 de abril, a gente já tem um site específico para orientar as prorrogações para os clientes que estão adimplentes, que estão em dia, né? A orientação é que para que essas pessoas possam, essas solicitações, prorrogações possam ser feitas online a partir do dia 10 de maio. Então, a gente vai conseguir já ter um canal disponível para isso. E no dia 27 de maio, se não falha a memória, já foi o site já foi atualizado com links, com negocio digital, diretamente para que a gente possa fazer, ter um simulador online e para gerar essa renegociação de contrato e até com opção de carência e prorrogação. Muitos dos pedidos que não conseguiram ser atendidos através pelo nosso saque, a gente direcionava para o site, a gente recebia essas informações e aí tinha que ser manual análise, um a um análise, e a gente está entregando essas respostas para os clientes à medida que a gente consegue finalizar a análise e devolvendo isso entrando em contato um a um, praticamente, em negociações pontuais, para justamente encontrar o melhor caminho para o cliente nesses dias para poder trabalhar com o novo plano, trabalhar com um novo contrato ou até renegociando parcelas. A gente tem hoje um formato de prorrogação. Esse formato de prorrogação que está aprovado hoje são de 2 parcelas. Em qualquer solução, em qualquer renegociação, o cliente ainda ganha uma carência de 60 dias para poder fazer o primeiro pagamento. Falando um pouquinho mais sobre para quando se prorroga esse pagamento, essas parcelas vão para o final do contrato. Isso, naturalmente, essa renegociação vai ter que aumentar um pouco mais o prazo do contrato do cliente. É um novo contrato, acho que isso é muito importante deixar claro. A gente uma nova, o dinheiro tem valor no tempo. Então, em cada momento que foi feito um negócio, em cada momento que a gente tratou um contrato de financiamento, o dinheiro tinha um certo valor. E hoje também o dinheiro tem um valor diferente. Então, o que a gente tem feito entendendo a situação desse momento, a gente fala com o cliente, entende a necessidade dele, renegocia o contrato e cria um novo contrato. É como se a gente estivesse nesse momento com um resto a pagar, a gente pede parcelamento, pede uma carência, pede uma extensão de parcelas e renegocia um novo contrato daqui para frente. Sobre a questão de se as prestações são diluídas são diluídas, prestações subsequentes para o final do contrato, é basicamente o que eu falei. Esse contrato é renegociado, reorganizado, é uma nova operação financeira. A gente vai entrar em contato com o cliente para entender qual que é o prazo que ele precisa, qual que é a carência desse acordo com a simulação, e justamente a gente faz essa acomodação das parcelas para o final do contrato, mas mais uma vez dentro de uma nova realidade de mercado, dentro de uma nova taxa de juros que está sendo trabalhada, e o dinheiro com valor no tempo vai ter uma prestação diferenciada daqui para frente. Ou seja, você está dizendo que é como se eu tivesse, nesse momento, fazendo uma captação com o custo financeiro deste momento. Custo financeiro esse que está bem mais elevado do que quando esse recurso inicial foi tomado. Se você tem um contrato que está caminhando aí pela sua metade, você está querendo dizer que nós vamos ter não só o ônus das parcelas prorrogadas, como também vamos ter o ônus da majoração de taxa de juros do restante a pagar ainda, né? Então, basicamente é a fotografia do cenário econômico que nós temos hoje. A gente não consegue capturar o dinheiro para refinanciar isso aí nas mesmas taxas ou condições que a gente capturava algum tempo atrás.
que pode acontecer, dependendo de como está esse contrato, você pode ter uma variação positiva ou negativa. Isso depende muito da foto que nós temos hoje e da situação também do score creditício de cada cliente, da situação de adimplência do próprio cliente. Mas, basicamente, é uma operação nova. É como se tivesse finalizado aquele contrato e está renegociando uma nova formatação em relação à sua dívida original, né? Não a sua dívida acumulada com juros. Mas é um contrato novo. Dependendo da taxa de juros nova que for praticada, tá certo? Essa prorrogação não vai compensar, porque eu não vou ter só o custo da prorrogação em si, eu vou ter uma majoração de todo o restante do contrato. Então, fazendo conta, eu entendo que vai haver um prejuízo aí nesse sentido. E também tem o IOF que foi calculado no contrato anterior, né? Que hoje nós não temos mais esse IOF, né? Respondendo primeiramente à questão da taxa de juros, a gente já fala do IOF em seguida. Qual que é a orientação nossa? A gente sabe, mais uma vez, que o dinheiro custa, né? Custa no tempo. A gente está tentando, da melhor maneira possível, e aí eu estou falando de até incentivos internos nossos, porque a taxa que o banco pratica para alguns negócios, ela não é uma taxa líquida, uma taxa de captação. Geralmente, os bancos, ainda mais de montadora, trabalham com uma série de incentivos. Então, eu, como montadora, deixo um incentivo interno para o banco em dinheiro, para que o banco ofereça para os meus clientes uma taxa mais atrativa de mercado. O que a gente tem orientado internamente é que até para esses casos onde tem uma variação muito brusca ou grande, ou etc., dependendo das condições de contratos que foram elencadas no passado e que tem hoje, a gente busque a taxa mais próxima possível, até com injeção de incentivo para poder minimizar essas diferenças. Então, a ideia não é ganhar dinheiro, não é fazer margem em cima disso, na verdade é de disponibilizar uma opção para os nossos clientes para que passem durante essa crise, dentro do que a gente consegue fazer de benefícios do governo, incentivos da montadora para o banco, e o que o banco consegue captar de dinheiro no mercado também como um todo. E sobre o IOF, ele nesse momento a negociação não tem, tá? O banco não está cobrando IOF para essas novas operações, porque uma vez que já foi pago também, e o governo tem incentivado e tem tirado essa obrigação de ter o IOF nesses reparcelamentos ou renegociações de dívidas. Entendi. Entrando um pouquinho também nas questões que foram enviadas para a gente aqui, sobre o score da empresa, né? O score de crédito se é prejudicado ou não. Perdão. O score, ele já vem mapeado com a vida do cliente antes da crise. Então, se o cliente é inadimplente, obviamente que vai ter uma dificuldade no score creditício. Mas se o cliente tem mantido em dia as suas parcelas, isso não vai ter impacto nenhum para a gente, tá? Mais uma vez, se a negociação for realizada por um cliente que tinha algum tipo de atraso nas suas parcelas, naturalmente esse score já foi, de uma maneira ou de outra, prejudicado. Mas se o cliente é adimplente, a gente não vai ter dificuldade nenhuma, o score continua o mesmo. É só uma nova negociação, é como se fosse uma nova compra de contrato baseada no score de crédito que o cliente já tinha disponível. A outra pergunta que é sobre o termo de assinatura, a assinatura é um termo aditivo. Sim, é necessário ter um termo aditivo e isso é formalizado de maneira eletrônica. A gente já está pronto para poder fazer isso tudo de forma eletrônica e simplesmente, até para cumprir algumas obrigações governamentais, que o governo está cedendo algumas coisas, como o próprio IOF, a gente tem que comprovar, mesmo de forma eletrônica, que isso é fruto de uma renegociação, até para ter esse tipo de isenção e não repassar o IOF para todo mundo. Eu queria retomar aí aquele tema anterior, porque eu confesso que não ficou claro, inclusive estão surgindo algumas perguntas aqui, que é o seguinte: normalmente, quando você vai encerrar uma operação e vai iniciar outra, se eu tenho um financiamento,
e eu vou fazer uma quitação desse financiamento, a tendência natural é que seja excluído os juros que eu teria que pagar porque eu vou encerrar e iniciar uma nova operação, tá certo? Considerando que essa prorrogação vai gerar um novo contrato, isso será feito ou eu estaria pagando juro duplicado aí? Bom, é uma ótima pergunta. Assim, a minha percepção é que os contratos, que uma vez que você assume uma dívida, ela vai ter, além do valor total da dívida, ela vai ter aplicação de juros e vai ter aplicação de algumas taxas de administração. Então, o que a gente faz nesse tipo de situação? Como a gente está olhando uma dívida futura, a gente precisa pegar o valor futuro dessa dívida, trazer para o valor presente dela, quanto seria hoje, então, regressar essa dívida e, a partir dessa dívida atualizada, seguir em frente. Essa movimentação de trazer a dívida no valor futuro para o valor presente, ela basicamente anula o efeito de taxa de juros. Que a partir desse minuto você vai estar aplicando a nova taxa para calcular as suas prestações futuras, a prestação média mensal para todo o novo contrato a sendo renegociado. Matematicamente, pode ter uma variação por algum tipo de, sei lá, TAC que foi diluída, por algum seguro que foi diluído, por alguma coisa do tipo. Mas em termos de juros não deveria ter nenhum impacto, não deveria ter efeito não deveria ter efeito juro sobre juro. Justamente uma das medidas que nós estamos tomando de tentar trazer a taxa o mais próximo possível que a gente consiga com captação, com incentivo ao que foi negociado para evitar justamente ônus nessa operação. Mais uma vez, não é para ganhar dinheiro, sim para poder dar fôlego para os nossos clientes. Não sei se eu consegui ser claro ou se eu confundi mais ainda, Cabral. Não. Ficou claro. Nós insistimos nessa questão porque nós já conversamos com a maioria dos bancos e todos eles, sem exceção, eles na realidade estão fazendo apenas a prorrogação, obviamente que cobrando juros original do contrato nessa prorrogação, mas prorrogando. Alguns diluindo ao longo do contrato, outros cobrando no final em uma parcela, outros cobrando no final em 3 parcelas, enfim, situações semelhantes. Essa situação de encerrar o contrato e iniciar outro é a primeira situação que nós estamos encontrando nesse momento, entendeu? Talvez seja a forma de operacionalizar essa questão essa situação que nós temos hoje, perdão, essa situação que nós temos hoje de pandemia. A gente é um banco da montadora, a gente não é um banco comercial, a gente não faz outras operações no mercado financeiro, até porque o nosso banco ele é produto de uma joint venture com um outro banco comercial e com a Renault do Brasil. Então, o nosso modelo de ser banco talvez seja diferente de outros bancos que nós temos no mercado e talvez até seja diferente de outros bancos e outros joint ventures com outras montadoras. Mas a operação, talvez interna, eu estou deixando até mais explícita para vocês como é que a gente trabalha. Mas, no fim das contas, é quase que a mesma coisa. O dinheiro que nós temos, a parcela que nós estamos deixando de pagar por qualquer razão, pela carência que está sendo jogada lá para frente, ela vai carregar um juros, carregar algum tipo de incentivo e pode estar sendo incentivada pelo banco da mesma forma que nós incentivamos também com termos financeiros para poder trabalhar com uma taxa mais próxima do que foi negociada. Perfeito. Ok? Tem mais alguma pergunta sobre esse tema? Não, acho que sobre esse tema, pelo menos da minha parte, ficou esgotado aí. Pode seguir aí, por favor. Basicamente, assim, acho que a gente percorreu tudo que estava sendo esperado para essa live. Eu fico aberto a mais algum tipo de questão, alguma dúvida, alguma pergunta curiosa, que é sempre muito boa. Ou se não, da minha parte, já estamos à disposição. Ô, Alex, tem uma pergunta da Paloma, da Transarc, que ela diz que não está conseguindo fazer a negociação diretamente no site. Ela sendo adimplente, né? Ela conversando com outras pessoas diz que só conseguiu conversar com que conversou com outras pessoas que só conseguiram negociar quem estivesse inadimplente.
Isso procede? Acho que não procede, né? Teria que estar adimplente para negociar, né? Ter essa Ah, negociação. assim, falando primeiro do site, para depois falar da questão do adimplente ou não adimplente, e inadimplente, né? Isso. O site foi basicamente o que eu comentei. A gente estava montado, estava estruturado para poder trabalhar dentro de uma operação normal de negócio. À medida que a gente teve uma demanda gigantesca nos nossos canais de comunicação, e assim, quando eu falo gigantesca, não é só locadora, por favor, é todo o mercado como um todo, né? Cliente também, pessoa física, pessoa jurídica. O Banco Renault, ele tem uma taxa de penetração altíssima. Os negócios que a Renault faz no Brasil, a gente chega a ter taxa de penetrações de 60%. Então, os nossos clientes estão muito ligados ao nosso banco e todo mundo buscou a gente de uma maneira. A gente não estava pronto ainda para oferecer para todos os canais de venda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, uma solução online. Então, a gente já tá com a solução no site para cliente pessoa jurídica, no caso locadora, para a semana que vem. A gente deve ter isso já, uma negociação mais complicada, mais rápida, através do site, sem interação humana, vamos dizer assim, a partir da semana que vem. E a questão, então isso demorou um pouco, atrasou um pouco para a gente poder chegar nessa questão de ter disponível uma ferramenta online digital. Sobre a situação do adimplente, assim, inicialmente o banco é que são dois momentos, né? O inadimplente, ele já tem uma dívida para ser renegociada com o banco, já tinha uma tratativa natural para ser feita. E o adimplente já estava seguindo a sua vida normal. Então, no primeiro momento, o adimplente foi uma negociação mais fácil de ser resolvida, porque simplesmente era um novo contrato, acerta as bases, traz os juros o mais baixo possível, mais perto da realidade possível e faz a prorrogação. A questão do inadimplente acabou ficando para o segundo momento porque não era só essa prorrogação, e sim uma renegociação de dívida. Mas o que eu tenho de informação que sim, a gente vai conseguir fazer essas negociações também com inadimplentes dentro em breve eu estou falando nos próximos dias, e vamos resolver o que tem de passado e já acertar daqui para frente. Porque a questão é a seguinte, hoje eu sou adimplente, né? Uhum. E estou tentando negociar com o banco RCI. E pelo site, pela informação que eu estou tendo aqui, não estão conseguindo realizar a transação. Quer dizer, se eu deixar para a semana que vem, eu já vou ser um inadimplente. Ou terá uma carência nesse sentido para quem for renegociar daqui uma semana ou daqui 10 dias? Como que ficaria nesse caso? É uma ótima questão. Puxa, eu preciso consultar o pessoal e devolver isso para vocês, tá? Eu tenho o pessoal do RCI que provavelmente deve estar conectado com a gente, e deve dar uma resposta para a gente rapidinho aqui no meu chat. Mas, basicamente, os casos que estão sendo vencidos, o banco vai fazer uma tratativa diferenciada para esses casos. Então, a gente está entendendo isso também, até porque a gente não conseguiu juntar todo o recurso humano, até pelas restrições de funcionamento que estão sendo impostas para a gente. Imagina um call center, e eu acredito que vocês todos devam conhecer um call center. Você tem pequenas células de pessoas colocadas uma ao lado do outro que trabalha quase que diuturnamente. Da noite para o dia, a gente teve que parar a operação, e a retomada está sendo com o efetivo parcial. E, em contrapartida, o volume de ligações que está chegando está gargalando, então está começando a esvaziar. E, de novo, o Paraná é um dos estados que teve o menor índice de contaminação, justamente porque tomou medidas de isolamento mais rápidas. Então, a gente entende que essa capacidade não está sendo absorvida, entende que a solução online vai estar pronta nos próximos dias, então o banco vai estar tratando todos esses casos e não que estão vencendo, sem cobrança de juros, sem prejudicar, obviamente, o adimplente e também o inadimplente nesse caso. É uma questão mais nossa do que de vocês. Perfeito. Acho que essa era uma preocupação realmente aí das locadoras, sempre de manter a sua saúde financeira em dia, ainda mais com o Banco RCI, que é um banco que está sempre parceiro nosso aí. Então, essa foi uma questão levantada por muitos dos nossos internautas e das locadoras. Então,
foi uma questão mais de realmente da gente preservar essa situação financeira das locadoras, que estão todos preocupados nesse momento. E acho que agora o que a gente tem mais importante a fazer, assim, acho que acho que a gente já tem todos os cenários. A gente tem o impacto da pandemia, a gente tem a nossa retomada como montadora, que já está acontecendo, e diga-se de passagem, uma das primeiras montadoras a retomar as atividades, instalando protocolo de segurança, protegendo as pessoas. A gente já entende como outros mercados no mundo estão reagindo, estão retomando o volume de negócios com o tempo. A gente já sabe quais são nossos desafios: geração de receita, manutenção, nem manutenção, mas assim, preservação de caixa, e a gente também está entendendo quais são as oportunidades que o setor tem. A gente sabe que o turismo vai dificultar um pouco mais, o aplicativo vai dificultar também, os transportes, contratos de longa duração, mais ou menos. Mas você tem outros segmentos comprando, tem o governo comprando, tem saúde comprando, segurança comprando, sanitização, higiene, tem muitos segmentos, delivery também está comprando, então tem muitos segmentos ativos, e agora acho que cabe a gente também entender, colocar nossa máscara, colocar nossa luva, sair para o mercado, entender aonde está a oportunidade e batalhar por essa oportunidade. O governo tem disponibilizado bastante linhas de créditos, tem mexido na taxa de juros, os bancos como um todo também têm trabalhado muito nisso. O Brasil é um país muito solidário, a gente se ajuda por natureza, não só por negócio, é por natureza. Eu tenho certeza que a gente vai sair disso rápido, porque a gente vai trabalhar no lugar certo e na hora certa. Então, acho que cabe a gente agora entender o suporte, olhar as oportunidades e começar a executar. Acho que está na nossa mão. Legal. Bom, eu acho que você fez aí uma apresentação extremamente didática e elucidativa, não é? As poucas perguntas que surgiram foram respondidas. Ela também deixou aqui uma mensagem no chat, dando conta de que surgir alguma demanda nova que nós vamos transmitir a vocês para que Por favor, ela seja respondida. Então, como nós já estamos aí excedendo o nosso tempo previsto para a nossa live, eu gostaria de pedir a você, Alex, que fizesse aí as suas considerações finais e deixasse uma mensagem aí para os empresários do setor de locação de automóveis. Ok, mais uma vez agradeço a oportunidade, sempre portas abertas, no momento que necessitar a gente se programa e se junta. Acho que agora é momento do setor, mais do que nunca, estar juntos para poder passar por esse momento peculiar e diferente da nossa história. Acho que cabe a todos um esforço coletivo. Mais uma vez, a nossa natureza como brasileiro faz com que a gente pense dessa forma e busque caminhos e busque alternativas. Nós somos um povo extremamente criativo. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, que isso seja o mais breve possível, que a gente cuide das pessoas, que acho que é o mais importante de tudo, tem que cuidar das pessoas, porque são as pessoas que vão fazer o negócio girar daqui a pouco. E é momento de se reinventar. É momento da gente entender os novos caminhos, eliminar as resistências de mudança. Eu costumo dizer para a minha equipe que é momento de passar a curva. E esse passar a curva vamos sair do choque inicial, vamos passar pela negação de uma maneira rápida, vamos sair da depressão que isso tudo causa na gente, vamos sair da tristeza que isso causa na gente e começar a encontrar caminhos, novas alternativas e a nossa nova normalidade. Conte com a Renault do Brasil. Eu e minha equipe, em nome de toda a minha equipe, estamos à inteira disposição. A gente não para, quer estar junto de vocês e o que a gente puder colaborar para que o negócio prospere em curto espaço de tempo, você pode contar com a gente que nós estamos juntos. Então, mais uma vez, obrigado, Eladio, obrigado, Luiz, obrigado a todos os participantes. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Cuidem-se, por favor. Eladio? Eladio, acho que já desligou. Tá sem o som. Desculpa, a gente acaba passando. Bom, Alex, em nome de toda a diretoria do Sindiloc São Paulo e das locadoras associadas, né, ao sindicato, agradeço a disposição, né, de ter prestado esclarecimentos fundamentais a todo o nosso setor e recebo um forte abraço
Meu agradecimento é especial a toda a equipe Renault do Brasil e ao Banco RCI. Fiquem bem. Cuide-se. Obrigado, gente. Bons negócios. Eu queria só finalizar também, Alex, para dizer que um grande legado que fica aqui, que eu imagino, é que a gente inaugura aqui uma nova etapa também de relacionamento com a Renault. Eu acho que a Renault, vocês tiveram muitas mudanças internas, muitas pessoas que eram os nossos contatos acabaram sendo modificadas, não é? Então, fica aqui um convite para que a gente rememore para todas as locadoras quem são os novos contatos para que a gente possa fazer fluir essa relação, ok? Agradeço a sua participação e a participação de todos os empresários que nos acompanharam até agora. E gostaria de lembrar que amanhã nós temos uma nova live para o qual todos estão convidados. Teremos amanhã a Volkswagen e o Banco Volkswagen. Um abraço a todos. Tchau, gente. Cuide-se muito. Obrigado, viu?